Vamos então trazer aqui reflexão para você que acompanha a nossa programação. A Alessandra Xavier nos faz refletir sobre a necessidade de dialogar com a multiplicidade, as ambivalências e os paradoxos que nos habitam. Afinal, a gente pode ser formigas e cigarras ao mesmo tempo? Eu tenho certeza que você que está acompanhando nossa programação já ouviu essa fábula, né? A história ali da formiga, muito disciplinada, trabalhadora, que guardava ali todos os seus alimentos, pensava ali no dia do amanhã, e a cigarra, né, com o seu dom, com a sua Só queria arte, que cantar. ficava cantando ali para todo mundo. Mas quando chegou o período mais difícil, ela ficou sem nada, né? Passando frio. Eu acho E que a pobre da fome. cigarra e fome, a cigarra sofreu bastante. Sofreu. Mas dá para a gente ter, de fato, né, um pouco dessa disciplina da formiga e também um pouco do lazer, da diversão da cigarra? Conta aqui, né, você que está acompanhando nossa programação, o que é que você acha? A gente vai refletir um pouco sobre isso, então, com a Alessandra Xavier. Muito bom dia para você, Alessandra. Seja bem-vinda. Bom dia, querida Lisiane, querido Sávio, a Bom todos que dia. tão gentilmente nos escutam. Essa reflexão ela é importante porque a gente vive muito uma era de extremos, né? E isso também se aplica à nossa subjetividade, à nossa identidade. Quando a gente pensa em identidade, tem muita gente que pensa na identidade naquele documentozinho que você vai lá tirar o registro geral para apresentar, para resolver alguma coisa. Mas tem um outro conceito de identidade, que esse é mais psíquico, que é a forma como a gente se vê, que é a forma como a gente se constitui, que é a forma como a gente se representa, que é a forma como a gente se vê no mundo e a forma como os outros vão ver a gente no mundo. E essa identidade, ela não é inata, ela é uma construção que vai envolver processos históricos, vai envolver identificações e vai ser mutável. Então, a identidade ela tem aspectos que se mantêm, que fazem com que a gente se reconheça ao longo do tempo, que fazem com que os outros nos reconheçam também, mas ela muda. Os nossos desejos, a forma da gente se ver quando a gente é criança é uma coisa, quando a gente é adolescente é outra, é adulto, quando a gente envelhece. Então, essa plasticidade ela é uma coisa importante porque é isso que permite a gente fazer modificações na vida, a gente lidar com os problemas de uma forma flexível, a gente poder se adaptar. Então, quando a gente tem aspectos muito enrijecidos, quando a gente tem aspectos muito divididos, quando a gente tem aspectos muito cindidos, muito quebrados dentro da gente, são aquelas pessoas 880, ou é isso ou é aquilo. Quando a gente não consegue fazer uma integração entre a diversidade que nos habita, ou seja, eu posso me ver como uma pessoa muito generosa, muito boa, mas eu também sou capaz de sentir raiva, eu também sou capaz de ser cruel, eu também sou capaz de sentir inveja, eu também sou capaz de ter minhas coisas ruins. Eu posso ser alguém muito trabalhador, muito disciplinado, mas eu também preciso me ver como alguém que é capaz de experimentar prazer, como alguém que é capaz de descansar, como alguém que é capaz de usufruir de outras dimensões. Quando a gente fica preso em extremos, o perigo de adoecimento é muito grande. E a gente vive um contexto onde há uma grande exacerbação para o sujeito que tem que produzir, para o sujeito que tem que ter o famoso planner, aquele sujeito que tem que ter um controle sobre a sua vida, aquele sujeito que tem que ter tudo já organizado, planejado sobre a sua vida. E essa pressão é muito ruim porque ela começa a incidir sobre as crianças. Então, crianças e adolescentes. Então, às vezes, você vê criança e adolescente que já não consegue descansar, que já não, que tem uma rotina que é praticamente uma rotina de trabalho, que vai para a escola, é turma especial das 8 da manhã a 1 da tarde, aí só engole, aí volta, aí vai para atividade, vai para isso, vai para aula de reforço, vai para esse negócio. Então, isso mobiliza um nível de ansiedade absurda, porque não pode integrar o lazer, não pode integrar a arte, não pode integrar o descanso, não pode integrar o prazer. E aí a gente entra também com a desqualificação de uma série de outras coisas que são necessárias à vida. Muitas vezes a gente acha que a arte, a gente acha que atividades que são prazerosas, atividades que geram descanso, como se essas atividades elas fossem atividades ruins que a gente não vai ter a possibilidade de usufruir, porque isso vai ser tido como horrível, isso vai ser tido como desqualificador, isso vai ser tido como uma coisa
negativa da sua vida, que você tem que só trabalhar e se esforçar. Então, a gente desqualifica as aulas de artes, a gente desqualifica as aulas de canto, a gente desqualifica tocar um instrumento, a gente desqualifica, às vezes, aquela criança ou aquele adolescente que tem um talento para as artes, e a gente passa a valorizar somente determinadas coisas consideradas sérias, que vão ser, que vão dar lucro, que vão acumular. E aí a gente também tem um outro problema, que é a ideia da acumulação, né? E de que a acumulação ela não pode ser uma coisa a ser dividida, a ser partilhada, que é diferente dessa história do Wi-Fi, onde tem um outro que quer se dar bem. A gente está falando daquele sentimento de solidariedade diante de uma necessidade onde às vezes nem foi possível aquela pessoa ter recursos. Muitas vezes a pessoa está numa situação de vulnerabilização porque nem foi responsabilidade dela. Às vezes a gente tem uma ideia de uma meritocracia onde a gente esquece que as pessoas vêm a passar necessidade por uma série de ausências de políticas públicas, porque não tiveram chance, porque não tiveram realmente o apoio. Claro, eu volto a dizer, todo extremo ele é perigoso. Existem realmente pessoas que não cumprem responsabilidades, que levam a vida sempre de uma forma contando que vão se dar bem às custas dos outros, que querem sempre achar que as coisas vão cair do céu, que esperam que sejam os outros que trabalhem para eu poder me beneficiar. Mas aí essas pessoas a gente tem outros aspectos para que isso seja resolvido, né? Que são as questões jurídicas do que essa pessoa vai ter que lidar com o preço da sua irresponsabilidade. Mas a questão aqui é como é que a gente integra na vida da gente responsabilidade e lazer. Como é que a gente integra a possibilidade de trabalhar, mas também de descansar, de usufruir, de não fazer nada? Como é que a gente consegue ter um olhar para a gente mais generoso, mais complacente, que permita a gente também entender que o trabalho não pode ser tudo na vida da gente, né? No texto eu até coloco, olha, se continuasse, talvez mais à frente a formiguinha estivesse lá relatando o quanto que ela está sentindo, a hipertensão, os problemas musculares que ela pode estar apresentando. Então, muitas vezes, essa situação ela passa a ser desconsiderada, né? A gente desconsidera os efeitos também dessa vida de um trabalho. Problema muscular, problema nas articulações, problema na coluna, problema de hipertensão e burnout, que é o que a gente tem visto, né? Daquelas pessoas que destinam toda a vida somente pensando em acumular riquezas, somente pensando em trabalhar, e que quando tem alguém que precisa verdadeiramente da ajuda, ainda é sádica. Essa história ela costuma ter várias versões. Tem uma versão que a formiga acolhe a cigarra e as duas passam a trocar experiências, a ver como trabalhar junto, e a desenvolver uma capacidade também de pensar, né, em como ter um pouco mais de organização. E existe uma outra fábula onde a formiga simplesmente rechaça a cigarra de qualquer ajuda, destinando para que ela fique sofrendo, né, no frio e que arque sozinha com o que lhe aconteceu. Então, até que ponto a gente também perdoa a gente? Porque isso não é só o que a gente perdoa e acolhe no outro, é o que a gente também perdoa e acolhe na gente. Quantas vezes a gente chega no momento da vida e diz, eu devia ter pensado no futuro, eu devia ter sido capaz de fazer isso, e a gente fica com muita raiva e a gente ataca essa parte da identidade da gente que a gente acha que não correspondeu às expectativas, que não correspondeu ao que deveria ter sido feito para garantir. Então, quanto mais a gente se ataca, quanto mais a gente é cruel com partes nossas, né? Então, essa metáfora tem a ver com as nossas partes. Quando a gente ataca as nossas partes, que a gente acha que não fizeram o planner, que não se organizou, que não deu conta disso, a gente corre o risco também de uma parte nossa morrer de frio, morrer isolada, morrer na solidão e morrer entristecida porque não atendeu aquilo que deveria ser o planejamento e a garantia de sucesso. Então a gente precisa ter cuidado se a gente faz isso com a gente, se a gente faz isso com as crianças, se a gente faz isso com adolescentes. Eu já vi mãe que tirou criança de escola, criança de 4, 5 anos, porque a criança teve uma aula de circo
e a mãe achava que aquilo era um absurdo, que a criança tinha que aprender era português, matemática, porque onde é que a aula de 5 ia ajudar aquela criança na vida. Tudo é um equilíbrio, né, Alessandra? Inclusive, quando eu estava acompanhando a sua coluna hoje, até comentei aqui com a Elisiane, me lembrei muito daquela letra da música do Raul Seixas, né? Como minha avó já me dizia. Tem um trecho lá que ele fala, né? Que a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Mas a referência aí, no caso, é entender que você tem que ter um equilíbrio na vida, né? Você trabalha, e você pode cantar também, né? Você pode fazer as duas coisas, desde que haja um equilíbrio na vida. E entender que a arte não necessariamente é Só algo só diversão. diversão, né? Muitos artistas, muita gente que trabalha com arte, rala, sofre um bocado, que nem a cigarra sofreu, para poder conseguir, muitas vezes, o mínimo, né? Oferecendo ali entretenimento para todo mundo enquanto trabalhava, mas quando ela precisou, Enquanto também tá todo ninguém mundo foi por lá. ela, né? Exatamente. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que vale para tudo nessa vida, né, Alessandra? Tudo é equilíbrio. Você ter a disciplina, mas você se divertir. Nem tudo, né, pode fazer bem. E tudo em exagero, inclusive, pode fazer muito mal. Perfeito, sabe? Você resgatou aí Raul Seixas, maravilhoso, que era de uma sabedoria, de uma lucidez incrível, né? E trazia reflexões críticas maravilhosas. E é isso. Muitas vezes, aqueles que só trabalham atacam os outros que conseguem se divertir, atacam aqueles que conseguem ter prazer, atacam aqueles que trabalham com outra coisa, onde até tem mais prazer, ou atacam aqueles que trabalham com arte, exatamente porque não conseguem, porque gostariam de ter um pouco mais de prazer, gostariam de ter um pouco mais de leveza na vida e não conseguem. E quantas vezes, muita gente que está nos assistindo agora, muitas vezes a pessoa está lá em casa, cuidando das atividades domésticas, está lá dirigindo, está lá fazendo um trabalho difícil, você coloca lá a rádio para ouvir uma musiquinha, para ouvir o seu artista, e aquilo ali deixa o dia mais leve, deixa o seu trabalho até um pouco mais feliz, ameniza a vida. Então, a arte, ela é um trabalho, né? O entretenimento, ele é um trabalho extremamente valioso, digno e necessário, né? A gente não pode ter só comida, a gente quer diversão e arte, como já dizem os titãs também. Então, na vida, se a gente ficar só com o duro da existência, a gente também vai sofrer e a gente também vai morrer de solidão, vai morrer de cansaço, vai morrer sem ter conseguido aproveitar e usufruir, né, daquilo que a vida é tão importante. Então, muitas vezes, tem criança, tem adolescente, chega no final de semana, chama os pais para ter um momento só de lazer, para se divertir, fazer alguma coisa, e os pais, não, tem que trabalhar, não, tem que trabalhar, ah, só tem que trabalhar. Então, reflita em que momento outras coisas estão presentes também na forma que você se vê, e também para não se atacar quando o seu corpo e a sua mente precisar somente descansar, somente se divertir, somente relaxar um pouco. Isso, meus amigos. Seja formiga, seja cigarra também, até porque a gente só tem o hoje. Amanhã a gente nem sabe se vai chegar lá, né? Então, eu acho que uma coisinha de cada vez, aproveitando, né, os momentos, as pequenas coisas, com certeza vão fazer diferença não só na nossa vida, mas de todo mundo que está ao nosso redor. Alessandra, muito obrigada, tá, pela reflexão. Um abraço para você. Abraço grande, obrigada a vocês dois, incríveis, uma excelente semana e a quem está nos escutando.